no cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. E Mário Flávio já está conosco. Bom dia, Mário. Qual a sua avaliação aí sobre o guia eleitoral? Bom dia, Laís, bom dia, ouvinte, né, da Rádio Cidade, também, bom dia. Pois é, acabamos de ter o primeiro programa, né, um programa que, vamos começar, né, pelo começo, como diz o outro, né, da história. Os candidatos a governador, né, trouxeram aí já o que deve ser o norte das campanhas durante esse primeiro período, né, esses primeiros programas. Danilo Cabral, por exemplo, que tem o maior tempo guia, ele focou muito nessa história dele ser o candidato do ex-presidente Lula, né? O Lula, inclusive, aparece 2 vezes no programa e também ele criou um slogan chamado Dani Lula, né? E vai trabalhar com isso aí durante, provavelmente, boa parte da campanha para tentar deslocar, né, claro, a imagem que muitos petistas e esquerdistas fazem aí dele com Marília Reis. É um programa longo, né, para os demais, comparando com os demais, são quase 4 minutos e meio. Por exemplo, Raquel Lira não tem nem 1 minuto, nem 50 segundos, né, o mesmo de Anderson Ferreira, então é um programa que vai ter conteúdo. Então, além do Lula, o que foi que a gente percebeu que vai ter nesse programa dele, nesse início? Ele se apresentou, que muita gente não o conhece, ele nunca participou de uma eleição majoritária, já foi deputado, vereador e por aí vai, e trouxe as ações dele, né, que ele foi enquanto secretário. Também, uma coisa nele, trouxe o nome de Eduardo Campos, né, falando daqueles tempos que Eduardo era governador e o próprio Lula era presidente, mas, por exemplo, escondeu do guia o governador Paulo Câmara, né, não trouxe nenhuma menção ao Paulo Câmara pela questão que ele tem aí da rejeição. Dono do segundo mau tempo de guia, né, Miguel Coelho, trouxe um programa interessante. Ele se apresentou porque as pesquisas mostram que as pessoas não o conhecem ainda, né, já que Petrolina é muito distante dos outros centros, mas aí o Miguel se apresentou, trouxe dados aí da gestão de Petrolina e uma coisa curiosa, ele trouxe pessoas, né, eleitores de Petrolina para falar sobre ações do governo Miguel que deram certo, na opinião dele, e que levaram aí um certo desenvolvimento, digamos assim, à cidade lá de Petrolina. Então vai ser uma gestão comparativa. Ele vai trazer isso. Um guia parecido também foi de Raquel, né? Raquel, que tem pouco tempo de televisão e rádio, são 40 e poucos segundos. Ela começou o programa, né, com uma fala, em algum momento aí que ela fez algum vídeo de alguma ação, talvez na lançamento da candidatura, e falou o tempo todo na gestão de Caruaru. Ou seja, Raquel vai trazer os exemplos do que ela fez em Caruaru para o programa eleitoral. Agora, é claro que fica uma dificuldade muito grande de você fazer isso em menos de 50 segundos. Anderson Ferreira fez o mesmo que Danilo, só que numa proporção menor. Como ele tem também um tempo muito parecido com o de Raquel, já que não há uma coligação, é o PL sozinho, ele usa os 50 segundos que ele usou, ele se apresentou também, né, trouxe aí para a questão da gestão dele em Jaboatão e usou a palavra, né, a fala dele, né, fazendo referência aí ao presidente Jair Bolsonaro, que é quem ele apoia aí para o governo. Então ele trouxe, né, isso e disse, olha, amanhã o programa continua, mas é com Bolsonaro. Então mostrando que ele também vai investir muito. E pesquisas que saíram ontem e antes de ontem animaram os eleitores de Anderson, porque mostra que os bolsonaristas já começam a entender que é o candidato de Bolsonaro, ele já está ocupando segundo lugar em 2 pesquisas que foram divulgadas, então o voto de Bolsonaro começa a casar aí com o Anderson Ferreira. Então, os principais candidatos que a gente pôde observar hoje, né, de acordo com as pesquisas, deram esse tom aí da campanha, né, são praticamente aí, né, os 5 principais candidatos, né, a Marília Reis, ela também tem um tempo muito curto de televisão, e aí ela forçou muito, né, a questão do número dela, né, de campanha, e também, né, citou aí o avô dela, o Miguel Arraes, e também, claro, o ex-presidente Lula, mas numa proporção bem menor, porque o tempo dela é bem menor. Então foi assim que os principais candidatos aproveitaram os tempos, né? O João Arnaldo é muito curtinho, 20 segundos, ele praticamente só disse que era o candidato, e o PTB não enviou o material. Laís e Rodrigo, o que chamou a atenção
hoje, né, foram as falhas na propaganda de senador e deputado. Né? Por exemplo, a campanha de Raquel, né, não trouxe nenhuma inserção de deputado e do senador dela. Então mostra que o pessoal não se organizou, não se planejou para isso, sabendo que esse dia começava hoje e todo mundo sabe que o calendário eleitoral ele sai um ano antes da eleição. O mesmo aconteceu com vários partidos que estão com candidatos a deputados estaduais e federais. Então mostra que as campanhas já começam atrás nesse sentido. Né? Principalmente aí chamou a atenção, porque é um pessoal que já é acostumado a fazer campanha do PSDB e falhou aí nessa questão de não ter aí já as primeiras propostas dos deputados e também do senador de Raquel, que foi o único senador aí dos considerados com alguma chance de não ter participação nenhuma efetiva no guia de hoje, Laís. Lamentável, né, Mário? Já que o guia também serve para conhecer os candidatos, mas é isso. A gente agora tem que aguardar os próximos, né? Porque geralmente eles vão mudando e a gente tem que acompanhar agora para ver como vão ser os outros dias de propaganda eleitoral. Eu diria que esses primeiros dias, né? Hoje à tarde tem o segundo da TV, aí vai ter o do rádio, aí vai ter o primeiro da TV também. E esses hoje, eles são mais nesse tom mesmo, de apresentação, né? Das primeiras aparições. A gente já percebe que o Danilo Cabral ele vai usar ao máximo essa história aí de colar a imagem ao Lula e o Anderson Ferreira de colar a imagem dele ao Bolsonaro, né? E a gente percebe que as campanhas e as pesquisas estão indicando que existe uma possibilidade de recuperação desses candidatos, né? Porque se você pegar, por exemplo, a pesquisa da Simplex que saiu ontem, né, ela inclusive ela estava suspensa pela Justiça Eleitoral, mas a Frente Popular, que entrou com a ação, resolveu desistir da ação. Então a pesquisa foi divulgada ontem e a gente já percebe, né, a estabilização de Marília Reis na primeira posição, mas o Anderson Ferreira já subindo para a segunda posição, ali com 12% mais ou menos. Raquel caindo, foi a única candidata que caiu, foi Raquel, ela cai para 9%. E o Danilo Cabral ele já salta, né, junto com o Miguel Coelho. Miguel Coelho saiu de 4 para 9 praticamente, e o Danilo Cabral ele já está quase com 8%. Então, se você olhar, esse momento da campanha é muito complicado para a candidata Raquel, porque ela não consegue avançar mais, né, desses 11, 12% que ela estacionou aí depois que Marília Reis entrou na campanha. Eu lembro que antes de Marília Reis ser candidata, a Raquel tinha mais de 20%. E aí houve uma desidratação aí da pré-candidatura e agora do início da candidatura, e ela vai ter muito trabalho para convencer isso, porque essa polarização que existe hoje, né, da campanha nacional entre Lula e Bolsonaro, ela acaba, de uma certa maneira, influenciando a eleição estadual. E quem não se posiciona, né, sobre isso, sobre aquilo, acaba o eleitor ficando em dúvida, né, em quem vai votar, e ele acaba sendo convencido, né, a votar, a casar o voto de repente com Lula e com Bolsonaro. E isso já acontece hoje com Marília Reis. Danilo Cabral vai entrar de cabeça nessa história a partir desse fim de semana, para tentar aí mostrar que ele é o único candidato de Lula em Pernambuco. E o mesmo vai acontecer aí com o Anderson Ferreira, né, que está de início mergulhado nessa campanha. Ontem também as pesquisas divulgadas para o Senado já mostram também uma recuperação do Gilson Machado. Nessa pesquisa da Simplex ele tinha ido muito mal na primeira, mas ele já aparece na segunda posição e brigando pelo primeiro lugar com a Tereza Leitão. Então é uma tendência que os candidatos vão ter de usar os guias eleitorais agora, primeiro para se apresentar e depois para marcar posições, né? Agora, é claro, fica muito mais complicado para os candidatos que têm pouco tempo de televisão. O que é que eles vão fazer? Eles vão usar as inserções partidárias, que são esses comerciais pequenos que entram nos intervalos das rádios das TVs, e claro, usar as redes sociais, porque ali é um campo fértil e sem problema de tempo, né? Você pode fazer um programa melhor, mais qualificado para usar ali. Mas os candidatos são espertos, eles têm campo, montaram equipes aí de comunicação. Agora é esperar qual vai ser o tom, como é que vai ser o tom dos próximos programas, mas acredito que um tom mais forte, mais para cima, só deve acontecer mesmo para a semana. O momento agora, todos eles, é de buscar os votos daqueles eleitores que estão indecisos. E não é que é bom, né, você começar um guia eleitoral com um tom agressivo. Geralmente, isso vai acontecendo durante a campanha, como você disse, que as estratégias elas vão mudando de acordo com o tom do que vai sendo adotado, né? E por enquanto, a gente percebe isso, que é mais naquele tom da apresentação, e um guia um pouco diferente do Danilo,
Porque como ele tem muito tempo, não dá para você passar 4 minutos se apresentando, né? Então ele trouxe logo, ele dividiu, né, a apresentação dele com as falas aí do ex-presidente Lula. Tá bom, Mário, obrigada. A gente se encontra agora segunda-feira presencialmente. Isso mesmo, Laís, foi o momento. E agora eu estou, por exemplo, falando dentro do avião, né? Voltando Muito chique. aí para Caruaru, a gente veio aqui na feira, em breve teremos novidades aí para a Rádio Cidade, né? Sempre é bom ter esse tipo de conhecimento, ouvir o que é que o pessoal está fazendo no rádio, né? Pelo mundo e também em outras praças, e a gente aproveitou isso aqui. E São Paulo é uma coisa curiosa, né? Porque aqui é o centro da polarização política, digamos assim, e o que a gente vê aqui é muito do que acontece aí, né, no nosso estado. As pessoas discutindo política, a gente pega aplicativo, pega um táxi, pega o ônibus, e todo mundo só fala nesse assunto. Registrar ontem, né, que também teve a entrevista do ex-presidente Lula no Jornal Nacional, e ficou claro, né, a diferença de tratamento, né, que os jornalistas deram para Bolsonaro e Lula. Né? Bolsonaro foi uma entrevista muito mais com ênfase e cobranças, e ontem, digamos que ele teve mais facilidade para falar o que ele pensava. E aí está uma confusão danada nas redes sociais, né? Gente que gosta de um e de outro, ficam aqueles ataques. Agora, sinceramente, eu esperava um tom mais duro, como foi com o Bolsonaro, mas isso não aconteceu. E aí é uma questão de linha editorial de cada empresa que vai adotando. No mais, lembrar que esse fim de semana vários comitês serão inaugurados aqui em Caruaru, né? Teremos a inauguração de comitês de deputados, também comitês de majoritárias, e a campanha vai ser assim agora, a cada momento, a cada situação, a cada fato, a cada fala, a cada recorte que se dá em rede social, a cada trecho, né? A cada apoio que é dado também vai ser registrado, e chega aquele momento de começar a afunilar. E vamos saber, né, se para a semana com o início do guia, se já vai ter algum reflexo nas pesquisas de intenção de voto, embora as pesquisas estão meio tontas, né, cada uma, pelo menos algumas dizem uma coisa, outras dizem outra, e a gente vai fazendo a filtragem, comparando os números. Um excelente fim de semana para você, para o Rodrigo, para o nosso ouvinte. Segunda-feira a gente volta a tomar esse cafezinho, e o pessoal acompanhar o que está de tudo no blog. Daqui a pouco eu vou colocar minha análise aí sobre o primeiro guia, o primeiro programa, e podem correr para lá para entender como foi esse programa. Valeu!